Olá, mulheres! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série O que é ser mulher na sua pele. E mais uma vez com uma mulher incrível, com a Adriana Barbosa, uma empreendedora social, fundadora da Feira Preta, que é um evento que reúne serviços, produtos e cultura sobre a estética afro. A Adriana já esteve na lista dos 51 negros abaixo dos 40 anos mais importantes do mundo. Que chique, né? E a Adriana é mãe da Clara, de 6 anos. É muito mais coisa do que isso, mas num resumo, acho que tem grandes elementos aí já pra gente entender quem que é essa grande mulher. Adriana, você foi criada por mulheres, certo? Conta um pouco pra gente a importância dessas mulheres na sua vida e o que essas mulheres têm a ver com a Feira Preta. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, adorei. Eu cresci num ambiente matriarcal, fui educada por bisavó, por avó, por mãe, tive uma menina, então pensa no ciclo de muitas mulheres, né, mulheres negras. E o fato de ter sido criada nesse ambiente matriarcal determinou muito do que eu sou hoje, né? Minha bisavó, quando veio para São Paulo, ela veio para cuidar de mim e dos meus irmãos. A minha avó veio trabalhar em São Paulo com 12 anos de idade, trabalhando numa casa de uma família e ficou por mais de 70 anos com uma mesma família. E ela teve a minha mãe, que é filha única. E a minha mãe, quando ela, enfim, foi ficando mais velha, ela teve que ir para uma outra casa, porque a minha avó, além de trabalhar nessa casa, ela morava nessa casa, né, dos patrões. E depois minha mãe me teve e como pelo fato da gente não ter uma casa, eu também ficava na casa de uma outra família. E depois que minha avó conseguiu comprar uma casa, todo mundo morou junto. E depois veio a minha filha. E pra mim tá sendo um grande privilégio poder criá-la morando comigo, entendeu? Poder passar por esse processo de educação e quebrar esse ciclo que aconteceu na nossa família de um período ter que ficar com uma outra família porque a gente não tinha condição financeira, ou porque não tinha um teto para poder todo mundo morar junto. E o fato de eu vir dessa família liderada por mulheres, que eram chefes de família, a minha bisavó, toda vez que a gente passava qualquer tipo de dificuldade em casa e ela via que a minha avó era chefe de família, que é quem sustentava junto com a minha mãe, ela falou: Adriana, a gente precisava criar alguma coisa para ajudar a pagar as contas, né? Num contexto de escassez, de falta de grana mesmo. E ela sempre era muito inventiva, na área de gastronomia, que era o que ela sabia fazer. Então, ela começou fazendo coxinha, eu que ia entregar junto com meu irmão, depois ela resolveu fazer marmitex, porque ela viu que dava certo, depois ela abriu a nossa casa para ser um restaurante, e ela falava que era para as pessoas terem experiência, ela comprava o litrão de refrigerante e falava, não, todo mundo vai querer dividir. Então eu cresci com esse contexto da escassez do ponto de vista da grana, mas com muita abundância de criatividade, de inventividade dela, e com o olhar 360 que ela tinha de gestão de negócio. Ela era semi-analfabeta, nunca frequentou uma escola de negócios, mas ela entendia como é que precificava o produto, porque ela falava para eu olhar no bairro, como é que as pessoas vendiam e a partir daí pensar num preço né, competitivo. Ela gerenciava a nossa família, que era a equipe dela, então cada um anotava o pedido, o outro ia entregar, o outro fechava o marmitex. E ela tinha estratégia de comunicação. Olha, faz a minha faixa, bota na Avenida Jabaquara, faz meus cartões, distribui os panfletos em obra. Então era uma mulher que hoje olho com muito louvor de pensar que mesmo no contexto de falta de grana, ela tinha perspicácia, o requinte de falar, vamos fazer alguma coisa e eu vou fazer o que eu tenho em mãos, o que é possível fazer. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na área, tive o privilégio de trabalhar na área de comunicação, eu não fui escolhida pelo trabalho, eu escolhi trabalhar em determinadas áreas, elas trabalhavam muito para isso, para que eu pudesse escolher meu trabalho, e quando eu fiquei desempregada de um desses trabalhos, eu bebi na fonte dela, tipo, o que eu tenho em mãos, né, para poder dar conta da vida. Eu comecei a vender minhas roupas em brechó, montei um brechó, que era o brechó da troca, ia trocando peça com as pessoas, ia fazendo as feiras e mercados alternativos no final da década de 90, que tinha uma efervescência no bairro da Vila Madalena de feiras, né? E numa dessas feiras teve um arrastão, junto com uma amiga que também estava desempregada da área de cinema. A gente decidiu criar uma feira que tivesse a ver com a nossa identidade, porque ao fazer as feiras a gente percebia
que tinha algumas pessoas negras que tinham produtos voltados para essa estética negra, mas não tinha onde concentrava todas essas criatividades, essas inventividades, e era uma galera que passava muito dificuldade, muita necessidade de grana, então vendia hoje para comer amanhã. E aí surgiu a Feira Preta na região da Vila Madalena, porque na época também tinha o boom das casas noturnas de música negra, e a gente percebia muitos jovens negros vindo para essa região para ouvir música, né? A gente falava, por que a gente não cria algo dentro desse contexto, dessa cena que está acontecendo nessa região, para aproveitar né, essa cena cultural. E a feira surgiu em 2002 na Praça Benedito Calixto. Então, o que eu sou hoje foi muito determinante por essas mulheres que lutaram muito para que eu pudesse viver daquilo que eu acredito, viver de propósito, entendeu? Não caiu do céu nesses anos, esses 18 anos eu passei por muito altos e baixos, mas eu acho que o grande triunfo da minha vida foi poder viver daquilo que eu acredito, daquilo que eu gosto, daquilo que faz sentido pra mim, né? E quando eu resolvi montar a minha empresa, a minha avó foi minha sócia, minha patrocinadora, era ela que dava dinheiro com a grana que ela recebia lá do trabalho para eu ir para as reuniões, para eu fazer minimamente as coisas que eu precisava fazer, entendeu? Então eu tive essa estrutura de mulheres negras para fazer o que eu faço hoje, e quando eu vejo o empreendedorismo liderado por mulheres negras é o espelho desse ciclo de mulheres, sabe, que eu vi dentro de casa. Que incrível! Nesses 18 anos de Feira Preta, quais foram as transformações pelas quais você passou e a feira passou? Nossa, muitas transformações, assim, normalmente a gente enxerga o nosso empreendimento, produto ou serviço como filho, né? Então eu vejo como o que foi acontecendo na feira foi acontecendo na minha vida. Do ponto de vista das minhas subjetividades, era tentar entender quais eram os limites entre pessoa física e pessoa jurídica, né? O que é Adriana Barbosa e o que é Adriana da Feira Preta. Durante um período, tipo, eu não tinha mais sobrenome, era Adriana da Feira Preta, ou seja, não tinha uma pessoa física, sabe? Uhum. Então eu tive que aprender isso, a dividir e não levar muito das minhas questões pessoais misturadas com essa luta de racismo. Então, no processo de negociação com as empresas, quando eu falava, não quero associar minha marca com empreendimentos que se chama Feira Preta, porque eu não quero entrar numa questão de conflito racial, ou não quero por racismo, eu somatizava e achava que era comigo, entendeu? Então demorou muito para eu poder separar. Isso foi um grandes processos de reflexão que eu venho fazendo ao longo desses últimos 18 anos, de o que é meu e o que é da feira, né? Do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista institucional da feira, a gente começou há 18 anos atrás uma perspectiva de fortalecer, de se encontrar, da gente se reconhecer, fortalecer a identidade e fortalecer os nossos processos criativos, né? O nosso potencial de intelectualidade e do próprio saber e fazer. Passados esses 18 anos, hoje eu vejo uma geração de jovens negros que já vem com chip de negritude, já vem pretos, entendeu? Não passou pelo processo de negação, aceitação, e eu acho que esse foi uma das grandes transformações que eu pude acompanhar, de saber que hoje um jovem negro que já vem preto, né, já se pinta preto, já se fala, já se reconhece nesse lugar de negritude, que começa a reivindicar outras questões, entendeu? Diferente de 18 anos atrás, quando a gente começou. Então, eu vejo muitas transformações nos últimos 20 anos, né? E muito do que aconteceu em termos sociedade brasileira aconteceu nesse microespaço Feira Preta, entendeu? Mesmo dessa emancipação da população negra do ponto de vista econômico, da gente começar a falar das nossas questões de consumo, de valorizar um empreendedor negro, muitas coisas foram acontecendo. E se hoje a gente chega a 54% de negros autodeclarados, né, segundo os dados do IBGE, não foi só porque nasceram muitos negros, mas porque a população se reconhece nesse lugar, se autodeclara, né? Tem uma questão identitária fundamental, né? Fundamentada. Então, e isso é fruto dos movimentos sociais, da Feira Preta, das camisetas 100% negra, das músicas dos Racionais, dos coletivos de teatro, do cinema, muita coisa foi acontecendo de forma sistêmica para que a gente chegue hoje neste lugar onde a gente está. Pensa o que é o Brasil ter hoje a sua segunda maior população negra do mundo. Uau! É muita coisa, entendeu? Então foram processos de transformações culturais, assim, de autoestima. Uma coisa simples, de subjetividade, da gente falar,
Orgulho de ser negra. Eu quero ser negra, eu quero ser negra, eu me reconheço nesse lugar, entendeu? Então, acho que foi um grande processo de evolução. E aí, quando eu falo das minhas subjetividades, de não misturar Adriana, Feira Preta, é também nesse lugar, de me fortalecer, de ter autoestima e de estabelecer relações e negociações mais saudáveis deste lugar de negritude, sabe? Você é uma super trabalhadora, empreendedora, uma referência. Ainda assim, a gente vive num país extremamente machista, racista, em que é muito difícil ser mulher, né? É muito difícil encarar esse mundo, sair de casa com essa coragem para empreender, para expressar a sua potência. Eu imagino que ser mulher negra seja ainda mais difícil. Sim. Como é isso para você? Ser uma mulher negra, referência, empreendedora, que está conseguindo superar milhões de desafios num país extremamente difícil para as mulheres e para as negras e negros. De fato o buraco é muito mais embaixo. Ainda hoje eu enfrento as minhas dificuldades em relação a estar nesse lugar, né, da intersecção de gênero e raça, né? Porque eu percebo os olhares, especificamente quando a mulher negra ela começa a acessar alguns lugares, ela começa a acender o quanto que o racismo também ele vai com a mesma intensidade dessa potência, né? Mas eu percebo também que cada vez mais a gente tem voz, né? A gente nunca foi tão... Maioria, né? Maioria de mulheres e mulheres negras, e o quanto a gente consegue hoje visibilizar o processo que a mulher negra fez no Brasil, colaborou, apoiou o que a gente tem de Brasil hoje, é fruto de muitas mulheres negras, né? Carolina de Jesus Aquatuni, Dandara, Luísa Bairros, Matilde Ribeiro, Djamila. Você tem muitas gerações de mulheres negras que ajudaram a puxar a história. E hoje está muito mais visível para jovens negras que conseguem beber na fonte, entender que para elas estarem hoje nesse contexto de negritude, muitas histórias, né, foram conquistadas, né? Eu gosto muito de uma frase da Juliana Gonçalves, que é uma jornalista, uma ativista negra, da Marcha das Mulheres Negras, inclusive, que ela fala: nossos passos vêm de longe. Esse ano a gente completa 18 anos de Feira Preta e a gente conceituou o que a gente tem feito, o nosso plano anual de ação, pensando passado, presente e futuro, né? Quais são as nossas histórias que nos trazem até aqui? E aí eu olho a contribuição dessas mulheres. Estou falando, né, no nível mais macro, mas eu também olho as contribuições das mulheres negras da minha casa que compõem para que eu esteja aqui hoje, entendeu? E eu acho que a gente tem evoluído muito. E quanto mais a gente evolui, mais repressão tem, mais discriminação tem, alto índice de feminicídio, muita depressão de mulheres negras. Por outro lado, você tem mais negras no contexto universitário, você tem mais mulheres negras no mercado de trabalho, você tem mais ascensão de mulheres negras para cargos de liderança. Então você tem duas polaridades, dessa voz e desse processo de evolução, dessa visibilidade de potência, mas por outro lado uma repressão do tipo, mas quem são elas? Por que elas estão evoluindo tanto? Então o que a gente tem hoje é esse contexto bem polarizado mesmo, de ascensão, de visibilidade, mas por outro lado uma repressão. O que eu tenho percebido é como cada vez mais a gente está se unindo, né? Para a gente conseguir ultrapassar essa questão de repressão, a gente vai ter que se unir, criar estratégias de sobrevivência. Passados 18 anos, eu venho falando, eu quero muito que a gente transcenda da questão da sobrevivência para simplesmente viver, entendeu? Tanto que a Marcha Bem Viver, Marcha das Mulheres Negras, vem pelo bem viver. Eu quero muito que a gente viva sem só sobreviver, sabe? Mas hoje a gente está num tempo tão absurdo que a gente evoluiu tanto, mas que a gente ainda volta numa questão: quais são as nossas estratégias para a gente se manter viva? Eu fico feliz que a gente está avançando, por outro lado eu fico meio temerosa, assim, o que a gente vai fazer para continuação, vivendo e bem, entendeu? Que a gente transcenda a questão só da sobrevivência, sabe? Sei. Voltando um pouco para o contexto familiar, que você conviveu, foi educada por muitas mulheres potentes, fortes. O que você aprendeu com essas mulheres sobre ser mulher, sobre os rituais de passagem, sobre a sua sexualidade, sobre menstruar? Você teve algum tipo de educação para essa coisa maravilhosa que é ser mulher?
Cara, do ponto de vista da sexualidade, não. Não tive esse processo de educação dentro de casa. Teve o rito de passagem de menstruar e minha mãe, eu lembro da minha mãe dizer, tá tudo bem. Eu lembro exatamente no dia que eu menstruei pela primeira vez, tinha uma tia em casa, né? Que foi a que cuidou dela. É uma tia que era irmã de mais 3 mulheres, eram só mulheres. E a minha mãe falando, olha, a Adriana ficou mocinha, a Adriana menstruou e não sei o quê. Mas eu não tive uma super educação em relação, né, à minha sexualidade, não tive nada disso. Tanto que no começo né, comecei a ter relação sexual, foi muito traumático pra mim, e a ponto de desenvolver o vaginismo, né? E tive que trabalhar isso na terapia, entender, pra hoje, né, ter uma vida mais saudável sexualmente falando, entendeu? Mas foi um processo de muitos tabus. Muito. Imagine, naquela época, um dos maiores medos da minha família era a gravidez. A minha mãe me teve com 20, 21 anos, então tinha uma grande pressão da minha bisavó e da minha avó para eu não engravidar. De uma certa forma, meu processo de adolescência ele foi cerceado em muitos medos, a ponto de desenvolver o vaginismo, a ponto de ter uma relação traumática. Então não foi uma coisa super... Eu fui trabalhar isso depois de velha, depois de 20, 30 anos, de compreender o quanto que esses bloqueios impactavam no que eu sou hoje, né? Em outras áreas da minha vida e não só do ponto de vista da sexualidade. E é algo que eu tô presente para isso, pro tema, entendeu? Presente a ponto de querer estar bem resolvida para que a minha filha seja bem resolvida, entendeu? Era isso que eu ia falar agora. Isso que você conta, né, de não ter tido uma educação positiva para a sexualidade, né? Porque o que a gente vê, você não é a única, você faz parte de uma estatística. Sim. A grande maioria das mulheres não teve essa educação para uma relação positiva com o corpo e com a sexualidade, né? A sexualidade é um tabu e ainda mais tabu é o prazer da mulher, né? Sim, porque a gente foi criada para ser reprodutora e objeto de desejo. E especialmente das mulheres negras, a questão da sexualidade, do corpo da mulher negra ser objeto sexual, né? De sensualidade da mulher negra, né? Essa coisa do caliente. Esses dias eu tava na Colômbia e um cara, sei lá, o cara do Uber, o cara nem me conhecia, nunca me viu na vida, a gente nem falava a mesma língua. Ele começou a falar que ele gostava muito das mulheres negras, que as mulheres negras eram mais quentes. Aí eu olhei pra cara dele e falei, mas o que esse cara tá falando, gente? Que ele sempre teve relações com mulheres negras, ele sendo um homem branco, e que ele... Aí eu falei assim, gente, de fato é uma grande questão, assim, pra gente resolver, né? De lidar com a sexualidade, especificamente da mulher negra. Porque a pauta, né, do relacionamento pessoal das mulheres negras passa pela solidão da mulher negra, passa pela relação interracial entre mulheres negras, homens brancos, passa para a questão das mulheres negras, homens negros, passa pela... São muitas camadas de subjetividade, entendeu? Muitas, mas muitas. E quando a gente pega 400 anos de processo de escravidão, só 131 anos de período pós-abolição, o que representava essas mulheres negras dentro, né? Casa Grande Senzala, né? O quanto essas mulheres eram, de fato, objetos e, enfim, muitos processos. E quando a gente chega no dia de hoje e ultrapassar esses muitos processos, esses medos e bloqueios, né? Se a gente pudesse falar cada vez mais e numa perspectiva de resolver mesmo, como a gente pode passar para um outro estágio, reconhecendo esse ponto de partida, mas tendo relações mais saudáveis com quem quer que seja, entende? Eu entendo e eu acredito que para a gente conseguir resolver, não sei se é resolver a melhor palavra, mas trazer uma relação mais positiva, a gente precisa começar desde cedo, né? Eu sinto que hoje o trabalho para a nossa geração é muito mais de desaprender um monte de coisa para a gente poder aprender um novo olhar sobre a sexualidade, né? Mas eu sinto que a gente tem uma nova geração chegando aí que pode ter uma outra oportunidade de se relacionar com o corpo e com a sexualidade. Sim, mas vai depender muito de nós nesse processo de educação dos nossos filhos. De desaprender, reaprender e poder ter uma outra relação. Desde essa relação machista, desde essa relação da mulher como objeto. Depende de nós desse processo de educação com os nossos filhos, né? Dessa diferença entre meninos e meninas. Então, às vezes ela fala, mamãe... menino não pode usar batom? Pode, filha. Menina pode brincar de carrinho? Pode. Pode o que você quiser, filha. É quase que um orar e vigiar e diariamente
de mim, dos meus preconceitos, de tudo aquilo que eu aprendi, que eu tenho que desaprender, passar para ela e ficar atenta nos ambientes onde ela circula, porque eu dentro de casa posso falar para ela: tá tudo bem esse menino usar batom? Se ela chega na escola e na escola ela aprende outra coisa e ela fala: mamãe, você mentiu pra mim que você falou que podia, mas o pai do Pedrinho falou que não pode. Sabe assim? Então é um orar e vigiar, e é uma constância nesse processo de mudança de cultura. Porque a gente, de fato, usam-se muito o viés inconsciente para a questão da diversidade. E eu não gosto muito, porque eu acho que o racismo ele não é inconsciente, ele é consciente. Mas neste caso especificamente, eu acho que aplica. A gente precisa muito estar consciente, presente dos nossos processos e crenças que a gente vem aprendendo de forma ancestral, entendeu? Histórica, né? Histórica. Tem uma coisa, a gente faz um curso que chama Afrolab, que é pensar a criação, produção, distribuição e consumo dos negócios, mas tem um processo que a gente fez uma metodologia que faz analogia com o rio com a sua nascente, com as suas afluentes e que deságua no mar. E a sua nascente são as suas subjetividades, é o seu autoconhecimento. Você só cria coisas legais se você tem noção de quem você é. Que mulher maravilhosa! E o deságua é no mar, é um mar de possibilidades, pode ser na Feira Preta. E a primeira aula a gente fala muito de epigenética. Epigenética que é pensar que tem processos, crenças que a gente vai passando de geração para geração. Assim como doenças que a gente passa por DNA, né? De geração para geração. Por exemplo, as doenças que são predominantemente na população negra. Anemia falciforme, intolerância à lactose, pressão alta, vai passando de geração para geração. Aí, nesse processo de escravidão, de doenças que foram trazendo processos traumáticos, vai passando de geração para geração. Assim como as nossas crenças, entendeu? Então, muito do que a gente tem hoje foram passados de geração para geração, e como a gente precisa quebrar isso. E eu fico muito em situação de atenção e alerta. O que, de novo, minha filha tem que aprender que ela não tenha que reproduzir. Né? Quando eu falei para você, são ciclos de mulheres, aí você falou assim, mas é um ciclo virtuoso. Com certeza é um ciclo virtuoso, mas o que é de vicioso de mulheres que foram passando para mulheres que eu preciso estar consciente para quebrar. No caso, quando eu falei da minha bisavó que veio para cá muito cedo, mas que em algum momento minha avó foi trabalhar com 12 anos, então minha avó não teve a oportunidade de viver a adolescência dela, ela já teve que trabalhar. Aí minha mãe, quando nasceu né, onde ela morava, com ela na condição de empregada doméstica, e que ela teve que ficar com uma outra família. Aí minha mãe, que quando me teve eu tive que ficar com uma outra, sabe assim, de geração para geração. E o quanto eu tenho que ter consciência de que, Adriana, tu vai ter que segurar, trabalhar horrores para você quebrar esse ciclo e você ter Pra você não reproduzir. Para não reproduzir, entendeu? Então, se a gente puder fazer isso, a gente vai ter que começar a ter uma sociedade mais saudável, porque eu percebo que a gente está muito doente mentalmente. E para isso a gente precisa fazer um profundo investimento nesse autoconhecimento, né? Eu sinto que ainda tem muita gente que acha que está super bem resolvido, né? E eu sinto que o processo terapêutico, né, essa questão de se olhar, é para todo mundo, porque... Sim, não, e com certeza. E o investimento, fala assim, mas eu mal tenho dinheiro para comer. Sim, mas tem muitos lugares onde você consegue fazer gratuito. É você estar disponível, que o universo vai conspirar e vai te trazer pessoas para poder te ajudar nesse processo. E a gente chegou num momento, numa era que não tem como a gente não olhar para as nossas subjetividades. Para a gente poder se relacionar com o outro, a gente tem que saber quais são os nossos limites. Quem a gente é, com a nossa identidade. E muito dos processos que a gente tem de guerras, de competição, de tudo de negativo que tem acontecido passa pelas nossas subjetividades. Sem dúvida. E eu sinto que a maior resistência das pessoas em entrarem num processo de autoconhecimento e terapêutico é o medo de olhar justamente para essas limitações, para esses traumas, para as coisas que a gente está reproduzindo de uma forma completamente alienada, sem se apropriar da própria vida, né? E é muito difícil. A gente sabe, para quem já está num processo, eu ainda tenho muito que evoluir no meu processo de autoconhecimento, mas eu sinto que não é fácil. A gente não vai para terapia para sair bem. Pelo contrário, muitas vezes você sai pior. Com certeza. Mas sai pior no sentido de olhar para de fato quem você é, né? E não só o que você representa, né? E o processo terapêutico te ajuda a estar presente. Pode naquele dia você sair super mal, mas depois aquilo vai ficar ressoando e você vai
tá mais presente para resolver algumas coisas, entendeu? Eu recomendo todo mundo poder se dedicar um pouco, né, para si. Se não consegue ajuda de um terceiro, tente, sei lá, ler, escrever, elaborar, né? E uma outra questão é também se deixar ser cuidado, né? A gente não se deixa ser cuidado, a gente não pede ajuda, a gente... Puxa, cuida de mim, me ajuda, eu preciso da sua ajuda, pede cola, entendeu? A gente foi fazer um projeto com jovens, pensando nessa maioridade dos 18 anos, e a gente fez um encontro de griots, os griots e o jovem intergeracional, pensando nessa questão da passagem de bastão, né? Para eles pegarem esse bastão e seguir em frente, eles precisam saber de onde eles vieram, quais foram as histórias. E uma menina falou uma coisa muito legal, porque a griot perguntou para ela, mas o que você gostaria de ouvir de nós? Aí ela falou assim, eu só quero colo. Aquilo foi tão... Não era uma resposta mega elaborada. Mas era tão genuíno, né? No sentido do tipo, eu só quero a bênção e um colo de que eu preciso de afeto para poder tá tranquila para pegar o bastão e seguir em frente. Saber que são as minhas histórias e que eu vou poder construir outras histórias e não o peso de preservar uma história do passado, entendeu? Eu queria entender como está sendo esse teu processo de ser mãe da Clarinha. Ela tem 6 anos e imagino que ela esteja passando por essa fase de descobrir, né, a sua sexualidade, esse prazerzinho de colocar a mão no clitóris, de colocar a mão no genital. Como está sendo para você? Cara, tá sendo um super desafio. Eu fico observando, não sei ainda como lidar. Ela tá se descobrindo e eu tô descobrindo, porque eu também não tive isso, entendeu? E eu deixo ela tranquila para ela poder se descobrir. E eu pergunto, tá acontecendo alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? O que você tá sentindo? E às vezes ela sabe falar, ou às vezes ela não sabe falar. Eu fico me policiando para não deixá-la inibida, entendeu? Para não já um olhar de recriminação, como eu tive na minha infância, assim. Não foi falado, mas eu tinha, né, que também a minha família acho que não sabia elaborar muito isso, né? E a outra questão tem a ver com a identidade dela, né? Ontem mesmo ela falou, eu não vou pra escola porque eu sou feia. Eu falo, mas por que você é feia, filha? Não, porque eu sou feia, porque eu sou feia, sou feia. Eu falo, não, filha, você é linda. Então, como também poder reforçar a autoestima dela, sabe? No final do ano passado ela entrou num colégio particular, ela estudava em escola da prefeitura e ela completou uma idade que a prefeitura não tem o dia inteiro, ela tem que só meio período, e eu falei, bom, eu fiz uma negociação com a escola e ela tem uma bolsa. E quando ela entrou, só tinha ela de negra. E ela, no primeiro dia ela falou assim, mamãe, por que você não falou que ia ter só eu de negra? Eu falei, tá tudo bem, filha. Ela, mamãe, mas só tem eu lá, eu vou conversar com quem? Eu falei, você vai conversar com todo mundo, entendeu? Então tem um processo, quase que um olhar 360 para esse florescer, para ela ser uma grande mulher, que passa pela questão da sexualidade, processo que eu nunca tive e que eu também estou aprendendo com ela, passa pela questão identitária dela se reconhecer negra, se reconhecer potência, passa por muitas questões. Então, olhar para ela é também me olhar. Às vezes eu vou para terapia com coisas dela, mas que na verdade eu tô olhando para mim mesma, em coisas que eu nem elaborava, eu não tive a chance de elaborar quando eu era da idade dela. Você tá olhando para tua criança, né? Nossa senhora, o terapeuta fala, mas você tá falando de você ou da Clara? Eu falo, tá falando de nós duas. E é isso, eu já quase me emociono aqui só de te ouvir e tô começando a viver isso ainda com uma bebezinha, mas sei que tem um longo caminho pela frente. Mas eu te vejo uma mulher extremamente potente, né? Uma mulher realizadora. E eu queria entender da tua perspectiva o que é ser uma mulher potente, quando você consegue mais expressar a sua potência? Eu acho que quando eu consigo reconhecer o que é belo em mim, entendeu? Quando eu me cuido e sou generosa, inclusive com as minhas fraquezas, sabe? Quando eu me deixo ser fraca, eu acho que eu vejo potência. Porque a gente foi educada para ser forte, para ser heroína, para ser equilibrista, que dá conta de tudo, que tem que ser forte, tem que ser guerreira. Eu aprendi a ser guerreira, você tem que ser guerreira. Então eu tô sempre guerreando, tô sempre lutando, tô sempre trabalhando. E eu simplesmente quero ser mulher sensível com todas as minhas fraquezas. Então, a potência, eu vejo potência quando a gente é humana.
sabe? Quando a gente não é máquina, quando a gente não tá programada para vencer, vence, 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 vence. Se eu saio desse lugar, eu me vejo como potente. Porque a gente vive num contexto bastante competitivo, onde tem muita sobreposição e que você tem que ser máquina para produzir, para ter produtividade, para ter sucesso. E eu, às vezes, me cansa muito isso, entendeu? Nossa. Eu quero simplesmente ficar com a minha filha assistindo TV em casa, sem ter que ficar pensando ideias mirabolantes para conquistar o mundo ou para sobreviver, entendeu? E isso passa por uma questão que eu repito, que é do autoconhecimento, quando a gente relaxa e fala tá tudo bem e hoje eu quero ficar em casa com a minha filha. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Exatamente, quando você tá inteira com você mesma, convicta do que você é, entendeu? E do que você pode. E quando eu consigo fazer isso, eu tô muito feliz. Quando eu tenho tranquilidade, tenho paz para simplesmente ser vulnerável e humana. É isso que eu sempre digo, né? Que não tem nada mais potente do que a gente ser vulnerável, do que a gente viver nesse lugar de vulnerabilidade, Sim. né? De liberar as nossas máscaras, as nossas couraças para poder encarar de uma perspectiva vulnerável e poder ser o que a gente é, O que né? a gente é, exatamente. Sem citar. É claro que a gente vive numa sociedade inerente a gente querer ser aceito e a gente querer muitas vezes performar, né? Mas acho que o processo terapêutico ajuda esse lugar desse oceano interno, né? Em que a gente encontra essa serenidade simplesmente para ser. Sim, e porque a gente está num contexto de internet e tudo que você olha no Instagram, você acha que a vida de todo mundo é assim. E eu vejo muita gente deprimida olhando a vida, se comparando com a grama do vizinho, achando que tá bombando, sem entender o que está acontecendo de fato com a grama do vizinho, como que ela foi regada, o que aconteceu, como ela foi podada, entendeu? Então, especialmente agora, se a gente puder se conectar com quem a gente é, com as nossas histórias, sem ficar olhando muito pro outro, meio show de Truman, porque todo mundo tá olhando todo mundo, a gente deixa de se ocupar da nossa vida e fica ocupado com a vida do outro. Quanto que a gente fica aqui na internet olhando pra vida do outro sem falar, minha filha, e aí, tua vida, o que tá acontecendo, entendeu? O que tu tá fazendo? Para de ficar vislumbrando a vida do outro e olha pra você, suas potências, suas fragilidades, o seu corre. Corre você com a sua vida, não com a vida do outro, entendeu? Tô emocionada. Uma pergunta, você é otimista em relação ao futuro das mulheres e das mulheres negras no Brasil? Cara, eu sou muito otimista. Eu só olho pro copo cheio. Lógico que tem um monte de buraco aí, tem um monte de coisa ruim que tá acontecendo. Mas olhando o que a revolução que a gente fez nos últimos 20 anos, eu tava vendo agora o time feminino de futebol que vai pra Copa agora. Caracas, eu olho pra aquele time e falei, que potência é essa? É nós que vai ganhar esse negócio aí, gente. É nós, e a gente tá fazendo essa revolução. E olha, os homens que se cuidem, porque a revolução tá nas nossas mãos. É a gente que vai mudar, que vai dar uma guinada nisso. E o que faz a gente dar guinada nisso é as nossas especificidades enquanto mulher, entendeu? O nosso olhar 360, o nosso afeto, o nosso senso de maternidade, o nosso olhar para o outro. Então, se nós mulheres pudermos cada vez mais nos conectarmos com o nosso sagrado feminino e atuar em comunidade, em rede, não tem pra ninguém, é nós. Deixa nas nossas mãos que a gente vai fazer esse negócio virar. Eu tô completamente de acordo com você e acho que se os homens não se cuidarem, eles vão ser extintos, porque já tem até estudos de ratas mulheres reproduzindo entre mulheres. Sério? Sério. Ou seja, eu acho que homens melhorem. Apenas isso. Mas eu acho que os homens precisam se cuidar também. Sem entendeu? dúvida. Eu acho que Melhorem nesse sentido também. Se reúnam aí em grupo e falem de vocês, da subjetividade de vocês. Vocês precisam se cuidar. A gente tá se cuidando em vocês, entendeu? Pra gente ter relações mais saudáveis, todo mundo tem que se cuidar. Não adianta só eu me cuidar e eu chego lá, o cara tá doente. Tipo, não dá. Sem dúvida. A gente precisa falar também das masculinidades, e vocês precisam ter suas estratégias pra gente poder viver de forma mais equânime. Não tô nem falando de igualitária, porque eu nem acredito nisso. Eu tô falando de equânime. De equidade. Exatamente. E para terminar esse papo, que por mim eu poderia ficar mais um tempão aqui, eu queria entender, afinal, o que é ser mulher na sua pele? Cara, ser mulher na minha pele é me reconhecer, reconhecer as minhas potências, reconhecer a minha história, a minha ancestralidade, saber que muitas histórias me compõem,
saber que eu não tô sozinha no rolê e poder me conectar com as minhas verdades, com o que eu sou, com as minhas subjetividades, com as minhas fraquezas. Eu acho que ser mulher na minha pele é isso, assim, é estar atenta a mim mesma, é estar presente comigo mesma. Que linda. Adriana, muito obrigada por você ter Adorei vindo, por ter aceito o convite. É uma honra para mim ter você aqui e espero que você volte muitas vezes na Casa Prazerela. Super, voltarei. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.